Fala aí pessoal, mais um vídeo, né, nesse calor aí do Rio de Janeiro. Dessa vez eu vou deixar duas dicas para vocês, tá? Primeira dica aqui, ó, se inscreva no canal Viana Manutenção. Essa é a primeira e super dica de hoje. Um inscrito do canal me perguntou sobre qual é a pressão de serviço do R404. 404A. Eu falei, poxa, nada melhor do que um mestre aí para responder essa pergunta aí, né? Primeiramente, eu vou fazer uma pergunta aqui diferente para o Ricardo. Ele vai responder para você de uma forma bem simples, tá, meu amigo? Você que perguntou aí do nosso canal, fique atento a essa dica. Isso é muito importante, tá ok? Ricardo, qual é a pressão de serviço, em que equipamentos, né, primeiramente, que ele trabalha, e qual é a pressão de serviço do R404? Primeiramente, obrigado aí a todos vocês, obrigado aí pela participação. Não foi o melhor horário, o melhor local, o sol quente aqui resolveu fazer essa entrevista. Vamos lá. Primeiramente, o R404A ele veio, na verdade, para substituir o R502 em equipamentos com baixa temperatura de evaporação. Então ele é mais indicado em equipamentos de baixa temperatura de evaporação em substituição ao R502 que saiu do mercado. Então ele é um blend feito para substituição do R502. Equipamentos de baixa temperatura de evaporação. Câmaras frias, câmaras de congelados, equipamentos comerciais de pequeno porte também utilizam o R404A. Agora, sobre a temperatura, a pressão de trabalho, bem, na verdade, nós mecânicos utilizamos o manômetro, mas a nossa principal referência, pessoal, não é a pressão. A principal referência é a temperatura. Então, tudo na parte de refrigeração, nós devemos nos basear sempre em temperatura. A carga do fluido refrigerante, o indicado, cada equipamento tem a sua forma, a sua particularidade na carga. Tem equipamentos que é por balança, tem equipamentos da linha comercial que o indicado é você pesar, claro, a sua carga total, mas o indicado é fazer superaquecimento, subresfriamento. E para isso a gente precisa de quê? Temperatura, principalmente temperatura de evaporação. Então a pressão de trabalho, na verdade, ela está relacionada à temperatura de evaporação. Vou citar aqui alguns exemplos para facilitar aí o entendimento. Digamos que você tem uma geladeira, um exemplo, que vai utilizar o R404A. Não é o caso, somente como exemplo. A geladeira usa o 134A, outras R600, mas vamos ao 134A. Quando você adiciona 9 PSI na geladeira, isso é por causa que ela tem uma temperatura de evaporação de menos 15. Se você fosse colocar o R404A, por exemplo, você colocaria que pressão? Só é olhar na tabela a pressão-temperatura. Então é muito importante ter um aplicativo de conversão pressão-temperatura ou a régua. E aí sim, você vai olhar na tabela, menos 15 graus, qual é a pressão do R404A. Então dessa forma, pessoal, na verdade não se baseia por pressão, e sim temperatura de evaporação. Temperatura de evaporação, temperatura de condensação, temperatura de descarga. Tudo na refrigeração, o nosso principal foco é temperatura. E outra coisa, Ricardo, concernente o nosso inscrito do canal, ele não perguntou, ele não é do Rio de Janeiro. Então a temperatura, essa semana um rapaz de Rio Grande do Sul me fez uma pergunta. Então lá a temperatura ambiente lá é muito baixa, não é igual aqui 40 graus no Rio de Janeiro. Então isso também influencia, né? A temperatura ambiente influencia na pressão do fluido refrigerante. Influencia principalmente equipamentos com expansão direta. O que é expansão direta? É aquele dispositivo de expansão onde não há o controle do superaquecimento, como uma válvula de expansão termostática, uma válvula de expansão eletrônica. A expansão direta é com tubo capilar ou com pistão. Então, equipamentos com esse tipo de expansão direta, a pressão de sucção vai sofrer alteração de acordo com a pressão de carga. Então, aqui no Rio de Janeiro, a pressão de descarga aumentou, consequentemente, a pressão de sucção aumenta também. Por isso, o indicado é sempre superaquecimento. Quando você faz superaquecimento e subresfriamento em alguns equipamentos, ar-condicionado split. Vou dar um exemplo simples. A gente está acostumado a colocar por pressão, né, em ar-condicionado principalmente, R22, um exemplo. Peguei outro dia, antigamente a gente botava 60, 70 libras de R22 e dava tudo certo, né, pessoal? Só que hoje em dia, com a quantidade de fluido refrigerante que tem no mercado, a qualidade, que a gente não sabe também se todos têm uma boa qualidade ou não. Antigamente a gente só tinha um refrigerante, só o Dupont. A gente só tinha o Dupont. Hoje em dia tem refrigerante em tudo quanto é lugar, tem refrigerante que é reciclado também. E o que acontece? Por isso que eu foco sempre em superaquecimento. Vou colocar a carga de gás em um ar-condicionado com R22,
e aí coloquei 65 PSI. Temperatura ambiente estava 28 graus, 30 graus, 65, nada do equipamento render bem. Fui fazer o diferencial de temperatura, o delta T no evaporador, no circulamento e retorno, e estava dando um diferencial de apenas 5, tá? Então o equipamento não estava rendendo bem. Aí o que eu fiz? Superaquecimento no equipamento. Era o equipamento Midea e o superaquecimento indicado era de 5 a 7. Aí eu fui fazer superaquecimento. Quando eu fiz o superaquecimento e deixei na faixa de 5 a 7, a pressão ficou em 80 PSI do fluido refrigerante R22. Então, se a gente se baseasse por pressão, jamais iria imaginar que ia precisar de 80 PSI naquele equipamento para ter o rendimento. Fui verificar o diferencial de temperatura, o delta T no evaporador bateu 12 de diferencial. Então o equipamento ficou show, gelando bem, mas com 80 PSI. Então por isso é muito importante, não se baseie por pressão, se baseie pela temperatura de evaporação, temperatura de funcionamento. Faça o diferencial, o delta T, na parte do evaporador, para ver se o equipamento está tendo um bom rendimento nele. Esse equipamento aqui, uma câmara fria, que estou fazendo um serviço, pedi o auxílio aí do meu amigo Ailton, a moto deu problema, veio me dar um socorro aí, uma carona. E aí o que acontece, pessoal? Num equipamento como esse, não adianta eu me basear por pressão, porque a pressão do equipamento vai sofrer alteração de acordo com a temperatura da câmara, de acordo com a temperatura do ambiente. Então, nesse caso, o ideal é superaquecimento total, subresfriamento e superaquecimento útil, caso eu precisasse regular a válvula de expansão. Então, superaquecimento, eu foco sempre que esse é o principal, faça em todo equipamento, faça em equipamento, principalmente linha comercial, não tem como trabalhar sem superaquecimento, subresfriamento e superaquecimento. Pessoal, vocês viram aí a dica aí do nosso amigo Ricardo Viana, tá? Eu vou pedir a vocês aí, né, que ainda não se inscreveu no nosso canal, não se inscreveu no canal do amigo Ricardo Viana, o Viana Manutenção. Dá um pulinho lá, se inscreve, hein? Se inscreve lá e ativa aquele sininho lá, tá? Para vocês não perderem as notificações aí, né? Aí os novos vídeos que a gente vai postar aí, tá ok? Deixe o seu like aí se você gostou da dica. Valeu, até o próximo vídeo aí. Tamo junto. Se precisar de alguma informação extra, pessoal, bota aqui nos comentários, beleza? Eu vou ajudar o Ailton aí a responder esses comentários nesse vídeo. E se você estiver procurando serviço da linha de ar-condicionado, o telefone do amigo do ar-condicionado vai estar aí. Você vai chamar o Ailton, cara fera no ar-condicionado, com certeza vai ajudar a resolver o seu problema na sua empresa. Um abraço. Tamo junto. Um abraço, até o próximo vídeo aí.